Eu sei que às vezes a gente chega numa igreja e, poxa vida, fez 1 hora de louvor. Eu estou acostumado com isso não. Deixa eu te dar um aviso, que lá no céu não para de louvar, é 24 horas de adoração. Se tu não gosta de adorar, tem que aprender a adorar aqui, porque lá não tem nem uma salinha para você sair. Eu vou ali e já volto. Lá é tudo diante do Senhor. E detalhe, não tem cadeira não, tá? Só tem um trono e tem gente sentado nele. Então, se tu quer mesmo ir para o céu, vai se acostumando a adorar ininterruptamente. Amém? Você está feliz por estar aqui? Amém. Quem aqui que não me conhece? Prazer, eu sou marido daquela moça ali, ó. Há 32 anos. Nós fizemos 32 anos dia 31 de janeiro. 32 anos com a mesma mulher. Não é mole não. Ela merece um prêmio. O galardão eu que mereço, ela merece um prêmio. Ela apresentou a nossa família ontem. Foi ontem, você pregou bem? Ela vai pregar depois da manhã. Eu não vou apresentar minha família não, porque todo mundo me abandonou. Meu filho casou, não quis passar carnaval comigo. Minha filha casou, vai fazer um ano de casado. Eu falei, vamos com o papai. Ela, para quê, pai? Deixa eu ficar com meu marido. Eu falei assim, rapaz, papai não serve mais para nada não. Ele serve. No final do mês eu mando um boleto. É muito bom estar aqui nessa igreja, que digo que é a minha igreja aqui em Maceió. Conheci pastor Pedro e pastora Carlinha. Ela não gosta de chamar ela de pastora não, mas eu chamo ela de pastora. E de lá para cá, 16 anos, Pedro. 16 anos. Ele me viu pregando para jovem, porque eu fui pastor de jovem há um tempo. Ele me viu pregando para jovem e falou, vou levar esse maluco na igreja. Porque ele viu eu pregando uma mensagem chamada striptease, aonde eu faço um striptease no púlpito mesmo. Calma. Eu estou vestido com uma camisa preta, cheia de escrito homossexualismo, drogas, mentiras, sobre os pecados. E uso o texto de Efésios, que diz que a gente tem que se revestir do novo homem. E aí começa a tirar aquela camisa preta, e embaixo tem uma camisa branca, escrito santidade ao Senhor. E aí ele estava lá, ele era batista, tradicional. Ele era um baptista, né? Tradicional, me viu falando em língua. Falou, eu vou levar esse cara lá na igreja. E aí me convidou, falei, você tem certeza? Ele, tenho. E aí eu nunca mais deixei de vir a Maceió. Na verdade eu venho a Maceió não é por causa dele, é por causa do caranguejo da Massagueira. Oh meu Deus, vocês sentiam um arrepio aqui agora. E eu estou aqui para compartilhar uma palavra com você. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 6. Eu me chamo Márcio Rocha, sou pastor há 26 anos. Hoje pastor da comunidade evangélica da Zona Norte, ao lado do Maracanã. Não sou perfeito, sou vascaíno, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, aplauda o Senhor, honre o profeta. E aqui em Maceió eu sou CSA. Eita! O pessoalzinho do CRB fica dizendo que a gente como é que é? Time sem, fora de série. Mas eles nunca tiveram o privilégio de jogar Série A. Ah, mas caiu, não tem problema. A Bíblia diz que por 7 vezes cairá o justo e por 7 vezes se levantará. Entendeu? Se eu não voltar mais aqui, sabe por quê, né? Por causa dessa noite, deixa escrito aí. Pastor Alex quis me dar um abraço com um casaco vermelho. Eu não gosto de vermelho, olha aí. Oxi. Cheguei a arrepiar quando ele chegou perto de mim. Gênesis capítulo 6. Eu quero ler a partir
do versículo de número 1. Eu vou ler um pouquinho a palavra para poder contextualizar a história que eu quero compartilhar com você. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhe nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: o meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. E havia gigantes na terra daqueles dias. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos que eram na antiguidade, homens de renome. Verso 5: e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Então disse o Senhor: eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Vamos repetir esse texto juntos? Vamos lá. Mas Noé, pode ler aqui, encontrou favor aos olhos do Senhor. Diga mais uma vez: Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. Guarde algumas características do texto que nós estamos lendo. Primeiro, de que Noé encontrou graça, favor. Segundo, Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. Guarde o versículo 11. Então nós precisamos guardar. Primeiro, Noé encontrou favor. Segundo, Noé andava com Deus. E terceiro, a terra estava corrompida diante de Deus. A terra estava cheia de violência. Então Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles. E eis que eu destruirei cada um deles com a destruição da terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Faze para ti. Veja que Deus não está dizendo faça para mim, mas para ti. Farás compartimento na arca e a betumerás por dentro e por fora com betume. E esta é a forma que tu farás. O comprimento da arca será 300 côvados, sua largura 50 côvados, a sua altura 30 côvados. Uma janela farás para a arca, e em um côvado e acabarás em cima. A porta da arca colocarás em sua lateral. Lhe farás com andares inferior, um segundo e um terceiro. E eis que eu mesmo trago um dilúvio sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida de debaixo do céu. E toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei uma aliança. Em algumas traduções, estabelecerei o meu pacto. Tu entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. E de toda coisa vivente, de toda a carne, 2 de cada espécie. Tu trarás para dentro da arca, para guardá-los vivos contigo. E eles serão macho e fêmea. De aves segundo a sua espécie, de gado segundo a sua espécie, de coisa rastejante da terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para guardá-los vivos. E tomarás para ti de todo alimento que se come, e o ajuntarás a ti, e será por alimento para ti e para eles. Verso de número 22, para encerrar. E assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou. Assim ele fez.
Na Nova Versão Internacional, esse versículo 22 está escrito assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Vamos repetir essa frase desse jeito? Vamos lá. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então quero que você guarde 4 situações que nós lemos. A primeira: Noé encontrou graça, favor aos olhos de Deus. Segundo, Noé andava com Deus. Terceira coisa que eu preciso: a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E a quarta: Noé fez exatamente tudo como Deus lhe tinha ordenado. Eu quero começar essa mensagem nessa noite. Prometo que termino no horário certo do culto. Mas eu queria começar essa mensagem te fazendo uma pergunta: você ama a sua família? Você ama a sua família? Eu imagino que a resposta seja sim, porque na verdade o normal é que nós amemos a nossa família. Inclusive, meu irmão, minha irmã, você que está aqui de forma presencial, você que nos assiste pela internet, se você tem guardado mágoas, se você tem guardado rancor com a sua casa, com a sua família, a minha oração é para que Deus te faça perceber o amor e o perdão que Jesus ofereceu aos seus irmãos, ao amor que Jesus naquela cruz deixou para a sua casa, para a sua família. E mais do que isso, a minha oração é para que você seja encorajado e capacitado a amar os seus familiares, a perdoar os seus familiares, a servir os seus familiares, como Cristo nos amou, nos perdoou e nos serve quando nós fazemos uma oração aos céus e somos agraciados. Dentro das nossas casas existem problemas e desafios enormes, sim ou não? Quem aqui não tem problema em casa? Não tem. Que eu quero que você venha orar por mim. Oh glória, eu estou pregando para gente. Todos nós aqui nessa noite, nós temos em nossas casas problemas e enormes desafios. No entanto, nós pertencemos à família que nós nascemos. Se eu perguntasse para você assim: qual é o sobrenome que você gostaria de ter no seu nome? Alguns iam dizer assim: Abravanel. Porque imagina chegar em casa o pai dizendo assim: oi, oi. Se você é Souza, se você é Silva, se você é Pereira, se você é Ferreira, eu quero dizer uma palavra de Deus: você nasceu na família certa. Amém? Você nasceu na família. Mas pastor, você não conhece os problemas que eu tenho. Você nasceu na família certa. Deus te plantou ali com um propósito, e o propósito é eu e a minha casa, eu e toda a minha casa, eu e todos os meus filhos, toda a minha parentela, serviremos ao Senhor. Isso é uma promessa de Deus. Então não adianta querer ter nascido numa outra família. Você nasceu no lugar certo, porque Deus tem um propósito certo para você, aonde você está. Se eu amo a minha família, como você disse, a gente precisa aprender a clamar para que a presença do Senhor Jesus transforme a nossa casa e, mais do que isso, salve a nossa família. Noé foi um homem que serviu e agradou ao Senhor, e por meio de Noé, Deus salvou, Deus decidiu preservar a raça humana através de Noé. Você consegue entender isso? Noé foi um instrumento de Deus, pelo qual toda a sua casa foi abençoada. Noé foi escolhido por Deus
para que através dele toda a sua casa fosse abençoada. Posso dizer uma coisa para você? Você é o Noé dos dias atuais. Você. O senhor nem me conhece, mas eu conheço um Deus que tem poder para transformar qualquer pessoa. Eu conheço um Deus que tem poder para entrar em qualquer casa, e transformar aquele lugar com a sua presença. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não nasci num lar evangélico, não tive o privilégio. Meu pai veio de uma família completamente machista, e eu não vim aqui contar derrota nem tristeza não. Eu sou grato a Deus por ter nascido na minha casa, na minha família. Eu sou um Rocha de Souza, é o meu sobrenome. Mas eu nasci num lar que não conhecia Jesus. Nós conhecíamos serestas, nós conhecíamos samba, nós conhecíamos futebol, nós conhecíamos promiscuidade. Nós conhecíamos tudo, menos Jesus. Um dia meu irmão, que frequentava a igreja católica, aceitou aí num culto, numa igreja batista, primeira igreja batista de Nilópolis. Conheceu Jesus, chegou em casa já diferente, e ali começou a pregar o evangelho, mas uma família completamente desestruturada. Minha mãe e meu pai gostavam do kardecismo, então, mas Deus havia falado, vou ganhar a sua casa, e aos olhos humanos era impossível, só que meu irmão conheceu uma igreja, comunidade evangélica de Nilópolis, e começou a levar minha mãe lá, e aí a minha mãe foi e converteu. Agora eram 3 do mundo, eu, meu pai e mais um irmão, e 2 crentes. Aos olhos humanos, o número é inferior, mas maior é o que está conosco do que aquele que está contra nós. Aí meu irmão recebeu um convite para ir para Portugal, ser missionário. Na época minha esposa estava indo para Portugal também, não era minha esposa. Minha esposa era uma jovem de 15 anos, 14 anos, que já cuidava de outras moças na igreja. E aí um dia, eu sou um ex-policial no Rio de Janeiro. Um dia eu voltando para casa, meu pai disse assim, sua mãe pediu para você buscá-la lá na igreja. Eu falei, pô pai, que chato, vou lá buscar minha mãe na igreja, pô, aquela barulheira, aquela igreja é muito barulhenta. Pô, vai lá buscar tua mãe, pô. Se você não for, eu que vou ter que ir, pô. Então vai lá você. Tá bom. E aí entrei, era um sobradozinho, entrei. Comunidade, então é muito barulho, né? Aquela coisa toda de comunidade. Não tem liturgia, aquela coisa. E aí eu subi a escada, fiquei sentadinho lá atrás. Eu usava tamanco, Dr. Scholl. Deixa eu ver se tem algum velho aí igual a mim. Tamanquinho, Dr. Scholl. Macacão. Jeans. Nesse dia eu fui de macacão, jeans, tamanquinho, Dr. Scholl, pastor Júnior. E uma camisinha indiana, com gola canoa. Dá para aparecer os ombros, né? Polícia, aquela coisa. Sentei na última cadeira, um som, um barulho. Eu falei, caramba, isso é rock and roll, maluco. Rock and roll puro, isso é igreja maior. A música pelo menos é maneira. Estava cantando, ele é o leão da tribo de Judá. Fiquei sentadinho lá atrás, o pastor começou a pregar. Eu comecei a ficar com raiva da minha mãe, que eu falei assim, pô, minha mãe contou minha vida para esse cara. E mandou vir me buscar porque ele ia falar sobre mim. Só falta ele falar assim, vem cá, Márcio. E aí veio o apelo. E aí o que vocês acham que aconteceu? Fui lá na frente. O jogo virou. Era 3 contra 2, agora virou 3 contra 2 para os crentes. O improvável aconteceu dentro de uma casa.
Porque tinha um Noé lá. Tinha um Noé que estava pronto a proteger a sua família, a guardar a sua família. Então, se hoje você está aqui e olha para a sua família e diz, só tem eu como crente, glória a Deus que você está lá. Vai ser através da sua vida que Deus vai trazer seu pai, sua mãe, seus filhos, que Deus vai trazer todo mundo, porque não vai ficar uma unha sequer no Egito. Amém? Deus vai trazer todos da sua casa, não vai ficar nenhuma unha no Egito. Se você crê no que eu estou falando, olha para esse crente aí do teu lado e diz assim, ó, não vai ficar uma unha no Egito. Deus vai trazer toda a sua casa e vai colocá-la diante dele. Quem crê nisso, diga glória a Deus bem forte. Dá um grito na presença do Senhor nessa hora. A família de Noé não era perfeita, irmãos. A gente olha alguns textos e pensa assim, mas também a família de Noé, perfeita. A família de Noé não era perfeita. A gente percebe, a gente vê que ele mesmo viveu conflitos dentro da sua casa. No entanto, a postura de Noé diante de Deus foi aprovada. Deus olha para a terra e diz assim, vou acabar com a raça humana. Não, peraí, tem aquele cara ali, Noé. Tem um. A família dele não era perfeita. A minha família não é perfeita. A sua família não é perfeita. Geralmente as pessoas, olham ali, pastor Pedro, pastora Carlinha, os filhos, nossa, que família perfeita. Pede a Deus para te transformar num mosquito, para um dia sobrevoar a casa dele. Você vai dizer, ih rapaz, é igual meu pai, é igual a manhinha. E a pastora Carla com aquela carinha ali, é igual a manhinha, arretada. Não existe família perfeita. Existem famílias que andam na presença de Deus. Perfeita não. Você olha para a pastora Marisângela, amanhã o pastor Eliel vai estar aqui, e ele vai dizer, é uma rabina, uma mulher chique, uma mulher de estirpe alta, ó. Mora com ela uma semana. Você está olhando para mim? Você está pensando, caramba, o pastor está na palheta, né? Eu não escolho nem uma roupa, irmão. É assim, ó, você vai com essa roupa aqui. Falei, eu não posso vestir a roupa que eu quero. Não, porque se eu escolher a minha roupa, eu fico igual o Agostinho. Tem dia que eu acordo nervoso, eu vou do jeito que eu quero. Quando eu chego na igreja, pastor Pedro, o pessoal já sabe, foi o senhor que escolheu a roupa, não foi? Não existem famílias perfeitas. A família de Noé não era perfeita, mas é mais fácil a gente cruzar os braços. É mais fácil a gente passar a vida inteira reclamando de pai, de marido, de filho, de sogra. Eu vi o pastor Mark Anderson falando aqui, aquela coisa, não, fala mal da sogra, é cuspir no útero que gerou o seu amor. Irmão, eu sou tão apaixonado pela minha sogra, mas tão apaixonado, que a oração do dia da morte dela já está pronta. Hein, pastor Pedro? Eu amo tanto a minha sogra, que a oração do dia da morte dela já está pronta. É uma mulher de Deus. E a minha oração vai ser, Senhor, recebe a sua filha com a mesma alegria que eu estou enviando-a para ti. Essa semana um pastor foi pregar lá e falou assim, porque o profeta foi sustentado por uma viúva. Ela estava sentada e falou assim, a senhora está vendo? Que hora que a senhora vai começar a me sustentar? Não adianta reclamar, irmãos. Não adianta colocar a culpa nos outros. Não adianta colocar a culpa em tudo. Você foi chamado para ser instrumento de salvação da sua família. Se a sua família vai ser salva, vai ser através de você. Não adianta fugir, não adianta correr. Só que ainda nós não entendemos, ainda não caiu a ficha de que, para que a gente proteja a nossa casa e a nossa família,
dos dias de hoje, a gente vai ter que voltar no tempo e ter coragem para construir uma arca. Como é que é, pastor? A história de Noé nunca foi tão atual. A história de Noé nunca foi uma estratégia de Deus para os dias de hoje. A gente precisa construir uma arca de proteção para a nossa família. E aí você, como é uma pessoa inteligente, vai perguntar: mas por que construir uma arca? E eu vou lhe responder. Na perspectiva bíblica, todas as vezes que alguém prega sobre a arca de Noé, nós somos levados a pensarmos em salvação. Para que serviu a arca? Para salvar a família de Noé. Sim ou não? Sim. A arca serviu para quê? Para salvar a família de Noé. Mas preste atenção: todas as vezes que se há uma necessidade de salvação, é porque alguém ou algo está em perigo. Todas as vezes que fazemos algo com o intuito de salvar alguém, é porque a pessoa está em perigo. E eu te pergunto: as famílias hoje estão em perigo ou não? As famílias estão em perigo? As famílias correm perigo hoje? Sim ou não? Por que Deus resolveu salvar a família de Noé? Diz o texto: porque a terra estava um caos. Havia promiscuidade, violência, falta de ética. A família hoje encontra-se em perigo? Sim ou não? Sim. Se a família hoje encontra-se em perigo, então ela necessita de salvação. Por isso eu vim aqui dizer para você, e vou começar a pregar depois dessa introdução: você, eu, nós temos a responsabilidade de construir uma arca para salvar a nossa família. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu sou profeta. E eu quero profetizar. Se você quiser receber, você levanta uma das mãos. Assim como Noé recebeu estratégias da parte de Deus para salvar toda a sua casa, eu quero declarar que Deus vai dar estratégias para você, para que toda a sua família possa ser alcançada pelo poder do Evangelho. Quem crê, diga glória a Deus. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Dê um aplauso. Aleluia. São muitos os perigos que a família hoje está correndo. Eu sei que isso não está acontecendo só em Vila Isabel. E de verdade, irmãos, eu não vim aqui de forma alguma falar sobre política. Eu não vou falar sobre política, pode ficar tranquilo. Mas a gente não pode fingir que está tudo bem. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou do centro. Centro da vontade de Deus. Mas a gente não pode fechar os olhos e dizer: não, está tudo bem. Não está tudo bem. Todo o sistema atual está se desenhando para enfraquecer a família. Por quê, pastor? Porque família é projeto de Deus. Então, o sistema está enxergando a família como uma ameaça aos seus ideais de vida. Por isso a nossa casa corre perigo. Por isso os nossos filhos correm perigo. Por isso que o nosso casamento corre perigo. Há uma grande disputa pelos nossos filhos. Há uma grande disputa pela paz da nossa casa. Há uma grande disputa pela nossa atenção. A mídia disputa a nossa atenção. Aqui não acontece o que acontece lá em Vila Isabel.
Mas lá em Vila Isabel tem gente que deixa de vir para o culto para assistir série da Netflix. Tem gente que não lê mais a Bíblia. Tem gente que não ora mais. Aqui, como eu disse, não acontece. Mas tem gente, pastor Pedro, que não vai para o culto para ver jogo de futebol. Aí falta o culto, que é na hora do jogo. A mídia está disputando a nossa atenção. A educação está chamando a atenção dos nossos filhos. Ei, pastora Marisângela, hoje vimos um vídeo. Nós temos uma escola. Nós abrimos uma escola, é o nosso 2º ano. Nós temos uma escola chamada Instituto Educacional Propósito. No primeiro ano nós trabalhamos na primeira infância, né? Pré-1, pré-2, maternal 1 e maternal 2. Esse ano nós temos 1º e 2º ano. Então tudo que está relacionado à educação, a pastora Marisângela trabalha muitos anos na educação. Nossa neta nasceu. E meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vi o pastor Mark ontem pregando. E eu ficava ali, eu falei assim: Senhor, não faz isso comigo não, não faz isso comigo não. Porque Deus tem uma maneira de fazer umas coisas comigo também que eu fico doido. Minha vida já estava programadinha, tudo certinho. Daqui a 6 anos eu faço 63 anos. Minha aposentadoria vai sair. Eu vou pegar a minha cidadania portuguesa e vou embora para a Europa pregar o evangelho de casa em casa. Tudo certinho, eu e ela combinando, né? Ela passou no estado probatório se eu ia dar a cidadania para ela. Resolvi dar, né? Ela está dizendo: não sei se você merece ser europeia porque é casada comigo, mas aí eu dei para ela, tudo certo. Aí nasce uma criatura chamada Manuela, nossa neta. E eu comecei a pensar: os meus filhos também têm cidadania, vai todo mundo embora. Aí essa cidadã vai e fala assim: Deus me deu uma palavra, vamos abrir uma escola. Falei: o quê? Abrir uma escola? E a aposentadoria? Ela: meu filho, vamos aposentar não. Onde é que a nossa neta vai estudar? Olha como é que estão as coisas, vamos abrir uma escola. Falei: você está pensando na loucura que você está fazendo? Eu não conheço uma professora aposentada, uma diretora de escola aposentada. As que eu conheço lá estão velhinhas, ó, entrando no negócio. Pai do Senhor, meus filhos. Falei: você quer isso para mim? Eu chegar velhinho lá: ô garoto, desce daí, miserável. Abrimos uma escola. E hoje a gente viu na internet uma professora pegando um menino, tentando passar batom no menino. O menino: não quero, não quero. E a outra professora segurando ele para passar batom na boca do menino. Nossa família está sendo bombardeada. E a grande pergunta para nós é: como eu posso construir uma arca, pastor? Eu vou tentar lhe ajudar nessa noite. Primeira coisa que você precisa entender é que a arca, ela é construída debaixo de princípios bíblicos. Ou seja, a Bíblia diz que foi Deus quem deu a planta para Noé. Deus diz assim: Noé, essa arca que você vai construir não é um barquinho qualquer não, você não vai fazer do jeito que você quer não. Irmão, eu não sou batista, então eu estou quebrando o protocolo. Eu sei que o pastor Pedro jamais sentaria numa caixa de som, mas, né? O pessoal está olhando, tem uns pessoal olhando assim: meu Deus, olha o que ele está fazendo. Daqui a pouco eu pulo daqui aí. Então, Deus está falando para nós assim: Noé, você não vai salvar a sua família de qualquer jeito. Eu vou te dar planta, eu vou te dar todo o esquema, eu vou te dar aonde você vai botar o parafuso aqui, aonde você vai. Tanto é que você viu ali, Deus diz assim: ó, vai medir tanto, a porta vai ser aqui, a janela aqui, 1º, 2º, 3º pavimento, vai ser dessa maneira. Ou seja, Deus estava dizendo: para você salvar a sua família, vai ter que usar a palavra, a Bíblia. São princípios. Então, se você quer salvar a sua família, se você quer construir uma arca,
A base são os princípios bíblicos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: como é que nós estamos educando os nossos filhos? Quem são os nossos exemplos na educação dos nossos filhos? Quais são os casais referências do nosso casamento? Quem são as nossas referências? Como é que nós estamos evoluindo como marido, esposa, pai, avó? Quais são os nossos princípios? Quais são os nossos parâmetros? Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu amo conferência, amo. Me encontro com o pastor Pedro em algumas conferências, mas posso lhe dizer uma coisa: em alguns casos, nós não precisamos receber coisa nova. Nós temos é que colocar em prática aquilo que a gente já sabe. A gente precisa. Essa igreja tem palavra, irmão. Eu assisto culto online. Essa igreja tem adoração. Essa igreja tem mover. Essa igreja tem revelação. A gente só precisa ter coragem para colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Mas a gente fica com fome e sede, eu quero mais, e não há problema de querer mais, desde que você coloque em prática o que você já tem, o que você já sabe. A construção da arca nos dias de hoje se faz necessário, diante de tantos perigos que nós estamos enfrentando. A sua família, a minha família, as nossas famílias não são uma construção social. A nossa família é projeto de Deus. Aleluia! Diga comigo: a minha família é projeto de Deus. Mas construir uma arca dá trabalho. E é aí que mora o grande perigo. Se você quer realmente salvar a sua família, e deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu posso falar? Posso, não posso? Deixa eu falar uma coisa. Eu já tenho responsabilidade com a minha família. A responsabilidade com a sua família é sua, não é minha. Eu vou orar por você, para você permanecer firme. Eu me lembro uma vez, pastor Pedro, um jovem chegou para mim. Eu era pastor de jovem na época. Um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, ora pelo meu pai bebe muito, meu pai bate na minha mãe, minha família é completamente desestruturada. Eu falei assim: vamos fazer um jejum amanhã, 24 horas de jejum, eu e você. Nós vamos orar pelo seu pai, para Deus tocar no coração do teu pai. Fechado, apertou minha mão, legal. Estou eu andando no calçadão de Nova Iguaçu, por volta do almoço. E crente, quando jejua, na hora do almoço, a gente vê coxinha gigante atrás da gente, assim, ó. Já jejuou 24 horas? É. Eu estou no calçadão de Nova Iguaçu fazendo alguma coisa, aí o Espírito Santo pega meu rosto e faz eu olhar para dentro da lanchonete. Quando eu olho para dentro da lanchonete, quem é que está sentado, tomando uma vitamina de abacate, comendo um pedaço de pizza? O miserável que me chamou para jejuar pelo pai dele. Aí eu falei: oi? Aí ele: pastor. Falei: o jejum não era hoje? Aguentei não, pastor. Minha cabeça está voando. E eu falei: e eu estou aqui, vendo coxinha voando na minha frente, uma fome do inferno, estou jejuando pelo teu pai. Olha para o crente do lado assim, ó, cada um com seus problemas. Fala: a responsabilidade é sua. Pode dizer. Dá trabalho. Construir arca? Dá trabalho. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você quer construir uma arca debaixo dos princípios, ande com Deus ainda que pessoas rejeitem a sua presença. Ande com Deus ainda que pessoas rejeitem a sua presença. A Bíblia diz que havia uma corrupção humana.
A Bíblia diz que ninguém dava atenção para Deus. A Bíblia diz que ninguém estava aí para Deus. Alguma semelhança com os dias de hoje? Que Deus! Que Deus, rapaz! Vamos viver a vida. É macetando, é macetar. Que Deus! Que igreja! Oração! O mundo está assim. Ninguém mais quer andar com Deus. Mas ainda que ninguém queira andar com Ele, eu vou andar com Ele. Eu quero andar com Ele. Eu não abro mão de andar com o meu Deus. O mundo pode estar virado no giraia, o mundo pode estar virado para a esquerda. Se Deus vai para a direita, eu vou para a direita. Aonde for eu vou. O que disser direi. O que orar eu orarei. Você crê nisso? Aplauda o nome dEle. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. O mundo inteiro, violência. O mundo inteiro blasfemando. Aí Deus olha e fala: mas aquele, está todo mundo indo para a esquerda, aquele ali está indo para a direita. A Bíblia diz que Deus achou graça. O favor de Deus começa a se manifestar na vida de alguém que não abriu mão de andar com Deus. Ainda que esse mundo esteja fugindo da presença de Deus, ande com Ele, busque-o, encontre-o, adore-o, se entregue a Ele, ainda que o mundo esteja fugindo dele. Não abra mão dos valores da palavra. O que é andar com Deus, pastor? É não relativizar a verdade. Irmãos, a palavra é absoluta, ela não é relativa. Não existe o não é bem assim. É bem assim sim. A Bíblia diz que Deus não muda. Deus continua sendo Ele. Não, pastor, mas tem que modernizar. Modernizar o quê? Ele já estava escrito: vai passar céu e terra, mas a minha palavra não passará. Vai vir moda, vai vir modinha, mas eu permaneço firme, fiel, crente, adorador, temente, fazendo da palavra o meu manual. Ou seja, não abra mão dos princípios da palavra. Testemunhe a verdade do Evangelho. E creia que o favor e a graça de Deus estão dedicados a cuidar de cada um dos seus filhos, que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo, poderoso. Ele continua maravilhoso. Ele continua Pai da eternidade. Ele continua sendo aquele que coloca o pão nosso de cada dia na mesa. Ele continua sendo aquele que dá ordem aos anjos para me guardar. Ele continua sendo aquele que bondade e misericórdia estão me seguindo todos os dias da minha vida. Ele continua o mesmo. Eu não abro mão de andar com Ele. Eu não abro mão de dar testemunho dEle. Eu estou construindo uma arca para minha família. Assuma a sua aliança com Deus e insira a sua família na presença dEle, nessa aliança. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que Noé ensinou seus filhos, ensinou a sua casa a obedecer a Deus. Noé ensinou seus filhos a estar na presença de Deus. Eu posso falar? Lá na nossa igreja, tem umas mães que ficam chateadas comigo, mas eu falo. Sabe por quê? Porque na hora da adoração,
Não seja egoísta, não dê um celular com um joguinho para o seu filho ficar quietinho no culto para você adorar. Diz para ele: nós estamos na casa do Deus e agora é orar e adorar. Faz isso não, mano. Ensina a criança que lugar é esse. Ensina a criança. Eu amo criança, amo. Mas na hora do culto, eles começam a correr para lá. Eu falei: ei, psiu, quietinho ali, tá? Pastor está pregando, quietinho ali. Pastor, e se foi embora? Sabe qual é o problema? A gente quer colher santidade dos nossos filhos amanhã e hoje está plantando entretenimento. Quer colher santidade? Planta santidade desde pequeno. Mas aquele que não se importa com a colheita, planta qualquer tipo de semente. O que você acha que é melhor? Pegar o anjo pelas orelhas, dar uma torcida e senta aí e vai adorar enquanto é criança? Ou quando chegar com 18 anos, vai assim: vamos para a igreja? Ele fala assim: vou não, vou jogar. Traz seu filho para orar. Traz seus filhos para jejuar. Traz seus filhos para adorar. Ensina a ele o que é o caminho da adoração. Ensina a ele o que é a Bíblia. Senta aqui, vamos ler a Bíblia. Ah, é chato, mãe, é chato. Senta. Vamos ler a Bíblia. Faça uma aliança com Deus e inclua sua família nela. Ensina-os a levar Deus a sério. Construa uma arca. Mas pastor, estou construindo arca há 30 anos, 40 anos, e não estou vendo nada acontecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: continue trabalhando, crendo nas promessas de Deus, mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo. Não pare, continue. Eu me lembro de um texto que Deus disse para o profeta assim: manda o pessoal cavar poço. Estava vivendo uma seca, que vai chover, mas olha só, vocês não vão sentir nem cheiro de chuva, não vai ter nem vento, não vai ter sinal de que vai chover, mas cava. Quando as covas estavam prontas, Deus mandou a chuva, e ali encheram as covas. Em muitas situações a gente vai orar, vai jejuar, vai pagar um preço e vai ver que nada está acontecendo, mas os céus estão trabalhando em seu favor. Amém? Eu não preciso de sinais, eu só preciso obedecer, porque quando eu obedeço, os céus estão se movendo em meu favor. Pastora Marisane liberou uma palavra, eu quero ratificar a palavra. Esse ano, esses pastores vão batizar alguém da sua casa. Talvez você diga assim: não está acontecendo nada, pastor. Os céus já estão trabalhando em seu favor. Continua orando, continua clamando, continua colocando diante de Deus, porque quem estava longe vai voltar para a presença do Pai. Ainda que não haja uma solução, uma esperança, continua trabalhando. Noé recebe uma tarefa árdua. Ele quer construir uma embarcação por intermédio do qual houve salvação para toda a criação. Só que ele não vê uma nuvem no céu. A Bíblia diz que até então não havia chovido em lugar nenhum. E Deus fala assim: constrói a arca que vai chover tanto, que eu vou matar tudo. Só vai sobrar você e quem estiver na arca. Quantas vezes a gente já ouviu uma palavra de Deus e já desistiu no meio do caminho porque você começou a orar e a coisa piorou? Sim ou não? Eu não preciso de um sinal, eu só preciso crer. Quando eu me converti,
Nesse dia que eu me converti, alguém chegou do meu lado, botou a mão na meu ombro e disse assim, ó: você vai ser responsável pela salvação do teu pai. Irmão, pensa, o Marquinhos conheceu meu pai, né, Marquinhos? Marquinhos conheceu meu pai, Senhor Manel do Mineirinho, lá de Nilópolis, nossa terra. Ele era presidente da Vaz Contente de Nilópolis. Se ele tivesse vivo, a gente ia formar o Vaz Tristeza. Irmão, pensa no improvável dos improváveis. Tipo assim, esse está com a cruz marcada para ir para o inferno. Meu pai, painho. Eu e a pastora Marizânia começamos a igreja 16 anos atrás. E nós morávamos a 46 quilômetros. Nossa casa era 46 quilômetros do lugar onde nós abrimos o culto. Então nós, como pastores, nós íamos primeiro. E eu falava assim: pai, leva meus filhos, tu aproveita e assiste o culto. O que um avô não faz por um neto, né? Papai pegava toda quarta-feira meus meninos, levava, ia de Nilópolis a Vila Isabel reclamando: que trânsito miserável, que trânsito. Eu vou falar para Márcio, nunca mais vou trazer esses garotos para cá. E meu filho e minha filha em casa, atrás do carro: pai, vou, sei que, nada. Meu pai chegava em Vila Isabel, eles entravam na igreja, ele ia para um bar, tomava uma cerveja e ficava na porta dizendo: vamos entrar, tem culto aqui, vamos entrar. Sempre meu pai chegava com alguém pelo braço, sempre. Ele não tinha Espírito Santo, ele tinha a escola, a Brahma, ele tinha. E aí, papai toda vez chegava com alguém com a mão no braço, falava assim: trouxe para tu falar de Jesus para ele. E todo cara que ele levava no final do culto se convertia. Eu fazia ar livre, né? Ar livre, é ar livre aqui que fala, ar livre, né? Culto do lado de fora, na praça, fazia ar livre. E aí, ele falava assim para minha mãe: vou ali e já volto. Minha mãe: não, hoje não bebe hoje não. Ele: vou ali, vou trazer uns 2 ou 3, fica tranquilo. Rapaz, ele vinha com 2 ou 3 caras. E eu dizia: como é que tu evangelizava, pai? Ele: pedia uma cerveja. Aí falava assim: bebe uma aqui comigo. O cara bebia. E eu falava: rapaz, você conhece Jesus? Aí o cara olhava para o copo, olhava para mim, dizia: conheço não, vou te apresentar Jesus. Depois dessa cerveja aqui, vou te levar num lugar ali, tu vai conhecer Jesus. O cara terminava de beber com ele, chegava lá: aquele ali é meu filho, minha nora e meu filho. Aí, levava o cara lá, que o cara olhava para trás, cadê ele? Voltava para tomar outro e trazer outro. Quando eu me converti, disseram para mim: você vai ganhar seu pai para Jesus. E foi assim. Um dia no batismo, meu pai recebeu uma notícia de que estava com câncer. Estava com câncer no pulmão, com metástase óssea. A C2, a cervical 2 dele já tinha sido comida 2/3, ele só tinha um pedacinho de C2. O pescoço dele caiu, ele ficou com o pescoço torto. E aí ele começou a perguntar para a pastora: por que Deus me deu isso de presente? Sempre trabalhei para ele. E a minha esposa: não, Deus não deu isso de presente para o senhor, seu Manel. São coisas da vida. Agora, como é que o senhor vai morrer? E num batismo, eu estava lá batizando os irmãos, daqui a pouco eu comecei a ouvir: glória a Deus, glória a Deus. Quando eu olhei para trás, meu pai estava de bata, desceu as águas e disse: eu nunca tive coragem de dizer isso, mas Jesus já estava no meu coração há muito tempo. A profecia se cumpriu. Sabe por quê? Porque quando Deus diz que vai alcançar a sua casa, Deus vai alcançar a sua casa. O meu avô, pai de mamãe, kardecista ao extremo, maçom grau 33, era líder da sinagoga, sei lá, loja, sei lá como é que é o nome do danado do negócio.
um dia virou para mim e falou assim: meu filho, vem aqui em casa, pode rasgar esse livro todinho, eu agora sou de Jesus, me batiza. Batizei meu vô. Ninguém da minha família hoje tem morrido sem conhecer a Jesus. Sabe por quê? Porque Deus prometeu: você e a sua casa servirão ao Senhor. Então, ainda que tudo mostre o contrário, ainda que tudo diga não, não está acontecendo, os céus estão trabalhando em seu favor. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro com Jesus. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que estão afastados, estão vindo à igreja, mas ainda não voltaram para casa. Deixa eu te dar um conselho de todo o coração: não volte para casa sem se reconciliar com Cristo. Não volte para casa sem entregar a sua vida a Jesus. Ele tem algo poderoso para fazer na sua vida, e vai começar nessa noite. Talvez hoje seja o momento da decisão. Talvez hoje seja o dia que Deus marcou para entrar no teu coração e mudar a sua história, mudar a sua direção. Deus está dizendo: entra na arca hoje, entra na arca hoje, entra na arca hoje. Não importa por quanto tempo, Deus quer fazer uma obra na sua vida. Amém? Segura na mão do teu irmão que está do lado e diga assim: Deus quer fazer uma obra na sua vida. Diga para ele assim: não resista ao chamado de Deus nessa noite. Ele quer fazer uma obra na sua vida. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte ao Senhor. Diga aleluia. Dá um aplauso a Ele. Aleluia. Noé trocou o questionamento pelo empenho em cumprir aquilo que o Senhor lhe havia ordenado. Moisés não ficou: como é que é, Senhor? Mas vai chover, essa porta, essa janela, mas meu Deus, Senhor, é tanto bicho, mas só tem uma janela. O Senhor já imaginou o cheiro que vai estar aqui dentro? Noé não questionou. Noé trocou o questionamento pelo empenho em cumprir o que Deus havia determinado para ele. Agora, os meninos da música podem vir, pastor Thales. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: não se constrói uma arca de qualquer maneira. Diga comigo: não se constrói uma arca de qualquer maneira. Você vai ter que decidir se salva a sua família ou se deixa a sua família ser tragada pelo inimigo. Qual vai ser a sua escolha? E eu vou terminar te contando uma história, uma fábula. Eu vou terminar te contando uma fábula que você conhece. Quem já ouviu falar em Prático, Heitor e Cícero? Alguém conhece Prático, Heitor e Cícero? Era o nome dos 3 porquinhos. Quem conhece a história dos 3 porquinhos? Você conhece a história e não sabe o nome deles. A partir de hoje você nunca mais esqueça: Prático, Heitor e Cícero. A história diz que sempre no inverno o lobo mau vinha. Sempre no inverno. A gente sabe que o inverno é uma época onde não tem nada, há uma escassez. E todas as vezes que há um problema na nossa casa, o lobo mau vem. E aí os 3 porquinhos sabiam que eles corriam perigo. Os 3 porquinhos sabiam que eles corriam perigo. Você sabe que a sua família corre perigo? Sim ou não? Sim ou não? Diga sim. Só 3 disseram sim. Diga comigo, toda a igreja: sim! Aí eles resolveram construir uma casa, porque eles sabiam que o lobo mau ia chegar e falou assim: toque, toque, toque. Quem é? É o lobo mau. Abra a porta, porque se não abrir, eu vou soprar, a sua casa vai cair e eu vou devorar você. E aí Cícero constrói uma casa.
E a casa que Cícero constrói é uma casinha de palha, porque Cícero pensou assim: eu não tenho muito tempo para construir uma casa, desse jeito tá bom, eu estou salvo com essa casinha, afinal de contas, eu vou ter que gastar muito tempo, eu quero me divertir, eu não tenho tempo para ficar lá, pensando, é aqui, é ali, e tal. E aí Cícero constrói uma casinha de palha, porque Cícero não queria gastar tempo. Cícero achava que gastar tempo era qualquer coisa. E aí o lobo mau veio, bateu na porta e ele disse: quem é? O lobo mau falou: sou eu. Abra a porta, porque se você não abrir, eu vou soprar e vou devorar você. Cícero achava que ele estava seguro, mas o lobo mau veio e fez, e a casa caiu. Cícero correu para a casa de Heitor, seu irmão. E Heitor construiu uma casa de madeira, mas Heitor pensava assim: eu não vou ser tão negligente como Cícero, eu vou dar só uma reforçada aqui, eu vou de vez em quando aos cultos, eu vou de vez em quando, na programação, porque eu tenho que ir para a praia, afinal de contas eu estou em Maceió, o francês me aguarda, Maragogi me aguarda, o futebol me aguarda, só vou dar uma reforçada aqui nas janelas, de vez em quando eu vou ao culto de quarta, porque domingo demora muito. De repente ele ouve Cícero chegando: Heitor, abre, o lobo mau está vindo. E Heitor abre, Cícero entra e fica os dois lá. A casa está segura. Eu até puxei na caixinha de promessa e disse que deu. Eu não li a Bíblia hoje, eu puxei na caixinha de promessa. E eu puxei a azulzinha, porque a vermelha só dá coisa ruim. Aí ele ouviu: toque, toque, toque. Quem é? É o lobo mau. Abra a porta, porque se você não abrir, eu vou soprar, a casa vai cair e eu vou devorar vocês. Eles achavam que o tempo que eles gastavam e que eles gastaram na construção da casa, daquela arca, porque aquela casa era a arca deles, era o suficiente para impedir que o lobo mau entrasse. Só que o lobo mau soprou, a casa caiu, e Cícero e Heitor correram sérios perigos. Mas eles se lembravam que prático, um dos irmãos pensou assim: enquanto eu não construir uma fortaleza para minha família, eu não vou pensar em outra coisa. Prático usou o martelo, os pregos, os ferrolhos. Prático jejuava, orava, vinha aos cultos, participava de tudo. Enquanto Cícero então dizia assim: Prático, vem jogar bola. Prático dizia assim: não, o lobo mau vai vir, e eu não tenho tempo para colocar minha vida em risco. É melhor me preparar, porque quando o lobo mau vier, ele não vai me pegar. Prático se empenhava nos jejuns, na oração. Prático se empenhava, se envolvia com as estruturas. Prático se empenhou tanto que Cícero e Heitor pensavam assim: aí, Bíblia, aí, bitolado, aí, ó o crentão, aí, tem tempo para nada, só quer negócio de saber de igreja, saber de entender. De repente, Prático em casa, escuta: tá. Quem é? Somos nós, abre a porta, o lobo vem aí. Prático abre a porta, os dois entram. De repente, toque, toque, toque. Quem é? É o lobo mau. Se não abrir, eu vou soprar. E quando eu soprar, a casa vai cair.
E quando a casa cair, eu destruo a sua família. Ao lobo mau, a casa ficou em pé. A casa ficou em pé. A casa ficou em pé. A casa permaneceu de pé. A casa continuou de pé. Mas o lobo mau não desiste. Diga comigo, o lobo mau não desiste. Ele via que tinha uma brecha, a chaminé. Só que quando ele sobe na chaminé, prático escuta e põe fogo. Fogo fala de oração. Fogo fala da presença do Espírito Santo dentro da casa. E quando o lobo mau começa a descer, o fogo começa a subir. E quando o fogo começa a subir, o lobo mau é obrigado a bater em retirada. Sabe por que eu estou te dizendo isso, meu irmão? Talvez você diga assim, mas é perda de tempo. Ah, pastor, oração, tudo isso. Ei, não deixe o lobo mau soprar sobre a sua casa para destruir a sua família. Tenha coragem de gastar tempo em oração, em jejum, em leitura da palavra, em adoração. Tenha coragem de se envolver com as coisas do reino. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Aplauda o nome dele. Como é que você tem construído a sua casa? Como é que você tem construído a sua arca? Você vai permitir que mais alguém da sua família se afaste ou seja tragado por esse mundo? Não. Não. Não é possível. Pastor, mas eu me sinto tão fraco. Deus nessa noite vai te fortalecer. Eu me sinto tão desanimado. Deus nessa noite vai renovar um som sobre a sua vida. O que eu posso te dizer, meu irmão, é que os planos de Deus para a sua casa não serão frustrados. Amém? Antes de você ficar de pé, olhe para esse irmão que está do teu lado e diga assim: eu tenho uma palavra de Deus. Os planos de Deus para a sua vida não serão frustrados. Pode dizer para ele, diga para quem está atrás aí, vai ficando de pé, vai ficando de pé. E vai dizendo para o irmão que está atrás de você: os planos de Deus não serão frustrados. Diga para pelo menos umas 5 pessoas: os planos de Deus não serão frustrados. Diga mais uma vez, diga: os planos de Deus não serão frustrados. Quem crê nisso, faz um barulho de adoração nessa noite. Aleluia! Aleluia! Nós vamos cantar uma canção, e essa é uma canção profética, que diz exatamente isso: os planos de Deus não se frustrarão. Quando você passar pelas águas, Ele vai estar contigo. Quando você passar pelo fogo, não vai te queimar, porque o Senhor está contigo.